Paz do Senhor para você, meu querido, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães. Estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para você, em nome de Jesus. Espero que você entenda que o Senhor nosso Deus, Ele fez tudo perfeito para que nós viéssemos a alcançar aqui a salvação. Mas muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Deus, quando Ele fez a terra, Ele fez primeiro os céus, porque em Gênesis está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Mas, querido, precisamos de muitas e muitas explicações. Então é onde nós vamos entender o que aconteceu nesse decorrer. Em poucos minutos vou assim explanar para você o que aconteceu na realidade. Quando Deus cria o homem, Deus dá a posse da terra todinha para o homem, para Adão. Então, se você vai no capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 27, você vai encontrar essa posse dada, por Deus, lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, quando Deus cria o homem, Deus dá a posse da terra. Deus criou um homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem, e mulher os criou. Aí no versículo 28 veio a posse, veio aquilo que Deus, falou para o homem, falou para ele, sujeitai-vos à terra. Olha só para você ver. E Deus abençoou e Deus lhes disse, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto que dê semente, servo-as-á por alimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Então Deus deu aqui, vamos colocar aqui uma posse, uma escritura para Adão, que é o homem, foi feito, e ali Deus dá para ele essa posse, Deus dá ali para ele esse documento. Esse documento ele é muito forte, porque dentro desse documento, a terra, nós tínhamos que sujeitar a terra a nós. A terra era sujeita a nós. Nós éramos abençoados, nós éramos puros, sem pecado. Portanto, Deus vai, depois no capítulo 2, e cria algo que nos chama muita atenção. Dentro de todo esse mecanismo, o inimigo ele ficou só aguardando o que era para ser feito, para que o homem perdesse a posse, a bênção, para que o homem entrasse ali e conseguisse passar essa posse para que o inimigo viesse então a dominar esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então aqui no capítulo 2, você vê que Deus ele coloca uma árvore no meio de um jardim que o próprio Deus plantou. Então se você vai no capítulo 2 e entra no versículo 15, olha só para você ver: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Era para o homem guardar, era para o homem lavrar. Então quer dizer que o homem ali estava seguro dessa posse. Ele não poderia nunca ter entregado essa posse. Que jeito que eu entrego essa posse? Quando eu cometo um ato falho, um ato gravíssimo, um ato contra a ordem de Deus. E aqui o homem cometeu esse ato falho, esse ato gravíssimo. E no versículo 16, Deus foi e deu uma ordem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore
do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ali estava o segredo, ali estava o segredo dessa posse. Se eu quero ter continuidade de bênção, eu não posso tocar nessa árvore, eu não posso comer do fruto dessa árvore. Mas acontece algo ali que o inimigo, ele pegou isso daí e trabalhou em cima dessa falha, não é falha de Deus, mas em cima da falha do homem, e trabalhando sobre esta falha, essa brecha, ele conseguiu incitar o homem ao pecado. E aqui, ao incitar o homem ao pecado, nós entramos no capítulo 3, aonde o homem passa essa posse aqui, ó, da bênção, né, para viver em maldição. O homem começa a viver em maldição, porque ele entregou a posse da bênção da terra. A terra era sujeita a nós, e ele passa para o inimigo essa posse. E ele passando para o inimigo, logicamente, a terra agora vai ser amaldiçoada. Aqui, quando a gente entra no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê o homem entregando essa escritura, o homem entregando esse documento, o maior documento do mundo, sendo entregue na mão do inimigo. Aqui a gente vê isso daí. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela deturpou a palavra, porque Deus não havia feito essa ordem dessa forma. Assim disse Deus, não comereis de todas as árvores. Não, de todas as árvores você pode comer, você só não pode comer desta árvore aqui, porque o dia que comer dessa árvore, certamente morrerás. Então ali, se o homem consegue manter essa ordem, jamais esse documento, jamais essa escritura, jamais, né, seria entregue na mão do inimigo. O inimigo não teria essa posse, não teria esse poder que ele fala para o próprio Jesus Cristo, lá no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, que a ele foi dado o poder. Quando o homem aqui entrega para ser ali, para ser, né, para a serpente, o desejo dele, comendo o fruto, ele está entregando o documento da posse da terra abençoada para ser amaldiçoada. Olha só no versículo 15. Versículo 15 de Gênesis 3,15 fala assim, ó. Versículo 15 de Gênesis 3,15 fala assim: porém entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando assim, ó diabo, ó serpente, ó dragão, ó Satanás. Eu porei inimizade entre ti e a serpente, ó lá, entre ti e a mulher, e a tua semente, e a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aqui, queridos, olha só para vocês verem, vai entrando aquilo que não era para poder entrar. Quando o homem ele é enganado, ele passa a posse da bênção para viver em maldição. Aqui, Adão, olha só, porquanto Adão, no versículo 17, ele fala bem claro assim, Deus falando, ele fala, e a Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só para essa palavra, meu amado. Olha só para essa, revelação da parte do Senhor nosso Deus. Aí você fala assim, pastor, mas como que isso foi, acontecer? Por que Adão fez? Olha agora, está sendo respondido para você. Adão, ele tinha uma posse de uma terra que era abençoada, uma terra que não tinha
ali maldição sobre ela. E nessa posse, ele tinha que manter algo ali. E esse manter algo era fazer com que aquela árvore ali, que não era para ser comido nem do fruto dela, era para ser mantido ali e guardada até. Mas a partir do momento em que ele come do fruto, a partir do momento em que ele adquire ali, né, aquele fruto na boca, ele já dá permissão para o inimigo pegar essa escritura, pegar esse documento. E ao pegar esse documento, o pecado entrou no mundo e a terra se torna maldita, como está no versículo 17. Mas não se torna maldita porque Deus não, é porque Deus colocou ali uma ordem, e Deus que gostaria que aquela ordem fosse cumprida, e não foi cumprido. Pastor, mas como que isso aqui vai terminar? Como que termina essa parte todinha? Só termina a partir do momento em que nasce o nosso Cristo, o nosso, né, Salvador. Lá em Mateus capítulo 4, você vai ver algo quando ele já está crescido e começa o ministério dele aqui na terra. Jesus nasce em Belém, segundo todas as profecias, até a profecia do nosso Deus ali em Gênesis 3,15, quando ele fala que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a semente da mulher e a tua semente. Então é uma guerra constante. O homem ali, né, não pode gerar esse filho, porque a mulher tem que gerar esse filho agora, porque foi a mulher que foi persuadida, a mulher que comeu do fruto. Agora ela tem que ser adoradora, agora ela tem que ser aquela que vai sempre buscar mesmo. E Deus achou graça nessa Maria chamada aí, né? E nesse momento Deus achou graça nela lá em Israel, e achando graça nela, o Espírito Santo veio e envolveu, e lá colocou a semente, que é a semente de Deus. E não houve o toque do homem, não houve ali, né, o toque do homem, e sim o próprio Deus ali plantando a própria semente ali no útero, e aquela semente nascendo se fez carne, o Deus se fez carne e habitou entre nós. Aqui no capítulo 4, Jesus já crescido, Jesus já com 30 anos de idade, né, segundo os estudos bíblicos, a gente vê Jesus sendo conduzido pelo Espírito após o batismo dele no Jordão. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que aconteceu lá no Jardim do Éden com a Eva e com o Adão, agora acontece com Jesus, mas no deserto. E Jesus, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, né, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, e agora é que vem aqui, né, o momento em que Jesus Cristo, ele vai conquistar para nós essa escritura de volta. Ele vai conquistar para nós esse documento de volta. Aqui é o momento que Jesus vai ali e conquista para nós. Novamente, transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles. Olha só, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Veja só que no capítulo 4 de Lucas, esse versículo é o que mais assim explica algo que é para você entender de uma vez por toda. Aqui no capítulo 4 você vai encontrar em Lucas, capítulo 4,
A partir do versículo 4 você vai chegar aqui, ó, no versículo 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Olha só, aqui no versículo 5 de Lucas, né, capítulo 4, Lucas capítulo 4, no versículo 5, o diabo levando a um monte alto, muito alto, mostrou-lhe no momento, assim, um tempo assim, ó, em tempos assim, num momento, ele mostra todos os reinos da terra, ele mostra para Jesus, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu adorares, se tu me adorares, tudo será seu, tudo será teu. Aí Jesus fala para ele, né? E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, aqui é onde Jesus conquista novamente essa escritura. Aqui é onde Jesus conquista novamente esse documento. E que jeito que ele conquista? Ele vai até a morte, e morte de cruz. E quando ele chega na cruz, quando ele é morto na cruz, ele é ressuscitado. E ao ser ressuscitado, ele fica 3 dias ali enterrado, e quando ele é ressuscitado, ele fica 40 dias aqui na terra. E 40 dias na terra, ele fica ensinando e relembrando aos discípulos. E é assunto ao céu. E aí nós chegamos no dia que Jesus mostra para João em Apocalipse, o dia que Jesus ele está pegando esse documento, pegando essa escritura, pegando ali da mão do nosso Deus, porque ele foi digno de vencer e resgatar de novo para nós esse documento. Olha só: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aqui, queridos, aqui está o livro, aqui está o documento que Adão entregou para Satanás. E Satanás, querido, nesse momento, teve que entregar de volta para Deus. Teve que entregar de volta para Deus entregar para Jesus, porque Jesus venceu por nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Mas olha que lindo, que maravilha. Você vai lendo e vai entendendo que aqui, nesse momento, ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. É no momento dos 40 dias que Jesus está sendo assunto ao céu. Ele não se encontra nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. Queridos, ele está no meio do caminho. Daqui a pouquinho João olha lá, ó, e João chorava muito. Olha, João chorava muito, versículo 4. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que aqui está aquele que venceu, o leão da tribo de Judá. Olha só, ele venceu por nós. Então Jesus, ele tornou pegar de novo essa escritura. Haverá uns novos céus e nova terra. E haverá de novo, querido, aquilo que Deus implantou desde o início. A terra se sujeitará a nós. Um dia, essa terra que nós vivemos aqui, que o pecado aqui reina, que aqui essa terra está amaldiçoada, porque nós temos que lá assim plantar e orar muito para que venha dar algum mantimento. Querido, essa terra aqui,
essa mesma terra, um dia novamente, ela se sujeitará a nós. Guarde essa palavra, porque essa palavra é a palavra do Senhor para você, em nome de Jesus, amém? Passará, tudo passará, mas as palavras do Senhor, ela permanece. Capítulo 5 de Apocalipse, Jesus está pegando de novo aquela escritura, aquele documento em que Adão entregou para Satanás. Jesus está pegando, porque Satanás teve que devolver para Deus, porque Jesus venceu ele. Jesus Cristo venceu a morte, e Jesus vencendo, Jesus pega de novo essa escritura, esse documento, e aí eu entro na salvação, você entra na salvação, a nossa família pode ser alcançada para a salvação. Amém? Forte abraço, espero que você venha compreender essa palavra, que é a palavra da parte de Deus para você, para a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que vocês tenham dias abençoados por Deus e possam viver plenamente na glória e no poder de Deus, em nome de Jesus Cristo.